Acompanhamos um mistério de assassinato em Ohio. Um dentista e sua esposa foram encontrados mortos em casa, junto com seus filhos pequenos. Tem um corpo. Pierce that. Desse lado. Ele está caído ao lado da cama, no próprio sangue. Recebemos as ligações para o 190. Os filhos do casal estão bem. Eles estavam em casa, não se feriram e a polícia agora procura o assassino dos pais deles. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime, sou Chris Stewart. Antes de começarmos o episódio de On the Case, um dos mais assistidos no YouTube, quero falar do nosso parceiro e patrocinador. Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia de danos pessoais dos Estados Unidos da América. Eles têm mais de 1.000 advogados e já recuperaram 25 bilhões para mais de 500 mil clientes nos últimos meses. Um cliente na Flórida recebeu 12 milhões, quando a seguradora ofereceu apenas 350 mil na Pensilvânia. Outro cliente recebeu 26 milhões, 40 vezes a oferta da seguradora. Morgan & Morgan facilita lutar pelo que você merece. Você pode abrir uma reivindicação pelo celular se machucar, acessando forthepeople.com/over-the-counter. Você pode clicar no link abaixo ou escanear o QR Code na tela. Acompanhamos uma história em rápido desenvolvimento. Vindo de Ohio, um marido e uma esposa foram encontrados mortos a tiros dentro de casa no dia anterior à véspera de Ano Novo. Este é um vídeo daquele casal, Spencer e Monique Tepe. Na verdade, este é o vídeo do casamento deles. Gravado em 2021, parece que eles estão nos degraus da casa onde foram encontrados mortos em 30 de dezembro. Então vamos lá. Isso é o que sabemos até agora sobre o que aconteceu. Spencer e Monique moravam em Columbus, Ohio. Spencer era dentista em Athens, Ohio, ali perto. Na biografia dele, no site do consultório, diz que ele se formou na Ohio State em 2017 com o título de Doutor em Cirurgia Dentária. Ele era apaixonado por oferecer atendimento de alta qualidade e experiência confortável, construindo relacionamentos significativos com os pacientes. E fora do trabalho, ele adorava jogar golfe, viajar e passar tempo com a família. Agora, Spencer era casado com Monique Tepe. Os dois tinham 2 filhos. Acreditamos que essas crianças são pequenas. Esse casal ia comemorar 5 anos de casamento. Eles se casaram em 30 de janeiro de 2021 em Columbus. Este é o vídeo do casamento, gravado por um familiar que autorizou exibirmos um trecho. E quando você assiste a este vídeo, realmente mostra o quanto esse casal parecia ser amado e o quanto eles se amavam. Então vamos analisar o que a polícia está nos contando a partir das ligações telefônicas que chegaram em 30 de dezembro. Polícia de Columbus, verificação 107. Oi, sim, eu gostaria de pedir uma verificação de bem-estar de um indivíduo em sua casa. Então, a polícia recebeu primeiro uma ligação do consultório odontológico do Dr. Tepe, e isso porque Spencer não apareceu para trabalhar. Spencer trabalhava comigo, mas não veio hoje e não conseguimos contato com ele ou com a família. Ele não apareceu para trabalhar. Correto? Ele tem problemas de saúde? Não, ele sempre foi confiável e não conseguimos contato com ele, a esposa, a família ou qualquer morador da casa. Ok. Essas 2 crianças na casa. Estou na Flórida e sou dono do negócio. Meus funcionários me informaram que ele, responsável pelo escritório, não estava no trabalho. Essa ligação foi feita por volta das 9 horas da manhã. O chefe dele diz que ele está de férias na Flórida, mas ele recebia ligações do escritório porque não viram Spencer e estavam muito preocupados. Vocês receberam mais alguma coisa, tipo ligações sobre ele ou algum acidente de carro ou algo assim? Não, às vezes as pessoas simplesmente não aparecem no trabalho. Quero dizer, talvez ele esteja doente, não sei. Mesmo com o atendente avisando, é comum as pessoas faltarem ao trabalho, seja por dormir demais ou por estarem doentes. O chefe do Spencer acredita que algo está errado com ele, pois não aparecer no trabalho
é algo que ele jamais faria. Eu só sei que ele é o mais assim. Ele está sempre no horário e entraria em contato conosco se houvesse qualquer problema. E ele não mostrou nenhuma casa para dizer. Estamos muito preocupados, pois isso é incomum e não conseguimos contato com a esposa dele, o que é o mais preocupante. Cerca de 20 minutos depois, às 9h22 do dia 30 de dezembro, um policial vai à casa de Spencer e Monique. Mas não houve resposta na casa do casal. Amigos preocupados vão até a casa do casal para conferir e dizem ter ouvido as crianças do STEP lá dentro. Essa ligação chegou por volta das 10h da manhã. Qual a emergência, polícia ou médica? Acho que ambos, não sei. Nós estamos fazendo muita coisa. Recebemos uma chamada aí, eles bateram na porta da frente e na dos fundos várias vezes e ninguém atendeu. Ninguém atendeu. Consigo ouvir crianças lá dentro e juro, acho que eu ouvi uma gritar. Mas não conseguimos entrar agora. Não sei se devo arrombar a porta, simplesmente entrar ou outra coisa. Você estava lá fora quando a polícia estava lá? Eu não estava. Acabei de chegar aqui há uns 5 minutos. Certo, vamos enviá-lo de volta. Outra ligação chega à central, agora de alguém que trabalha com Spencer. Nosso chefe não veio trabalhar e está sem contato há 3 horas. Estamos aqui e ouvimos alguém. Eu falei com alguém lá. Ok, só estou confirmando que alguém ligou. Então, cerca de 5 minutos depois, outra ligação. Mas é aqui que a história passa de preocupação com uma pessoa que não apareceu para trabalhar para uma descoberta assustadora. 911, onde é sua emergência? 1411 North Fourth. Ok, 1411 North Fort. Já recebemos várias ligações sobre isso. O que mudou desde a última conversa? Tem um corpo. Tem um corpo dentro. É. Ok, espera um segundo. Vou te colocar na linha com o médico. Ok. Na linha. Enquanto a pessoa espera, dá para ouvir o que parecem ser crianças pequenas ao fundo. Isso parte seu coração ao ouvir essa história, porque os filhos da família Tepp foram encontrados dentro da casa. A boa notícia, se é que existe alguma boa notícia em uma história como essa, é essa. As crianças estavam ilesas, mas podiam ser ouvidas chorando dentro da casa enquanto aguardavam a chegada dos policiais. Tem um corpo. Nosso amigo não estava atendendo o telefone. Acabamos de fazer uma longa viagem de navio, acabamos de chegar aqui e ele parece estar morto. O sangue dele, ele está deitado ao lado da cama, fora da cama, no próprio sangue. Não posso chegar mais perto. Eles veriam mais do que isso. Ok, dá pra ver que ele obviamente não está respirando nem nada. É tipo, sabe, ele parece com... Não parece empossado. Eu não consigo olhar, tá bom. Tudo bem, eu entendo. Tudo bem. Quando alguém falou com ele pela última vez? Tipo ontem, acho que ontem. Certo. Quantos anos ele tem? 37. Ele é usuário de drogas ou algo assim? Não. Ok, tudo bem. É que essa é uma idade muito jovem. Sim, eu entendo. Ok, obrigado. Tudo certo, estamos a caminho. Então, esse amigo preocupado disse que viu o corpo de Spencer dentro da casa. O carro acha que houve crianças. Todd, você ouviu uma gritando. Recebemos outra ligação informando que há um corpo no local, Sr. David Coffey. Também temos gravações da polícia avisando pelo rádio que vão precisar de viaturas para ir até essa casa. Avisem o Corpo de Bombeiros de Chicago que ele está caído ao lado da cama com sangue próximo. E quando a polícia entrou na casa, encontrou Spencer morto, assim como sua esposa. A WSIX-TV diz que o Dr. Tepp foi baleado várias vezes e Monique tinha pelo menos um ferimento de bala no peito. Agora, a polícia ainda não encontrou a arma do crime. Eles não acreditam que isso seja um caso de homicídio seguido de suicídio. Eles acreditam que alguém entrou nessa casa e disparou aqueles tiros. Com base nas ligações para o 911, acredita-se que Spencer foi achado morto em sua cama. Não soubemos onde Monique foi encontrada na casa, mas é importante notar que a polícia afirmou não haver sinais de arrombamento na casa até agora, nem nos filhos do casal. Eles não se feriram, mas a grande questão é: quem fez isso? Há muita comoção neste momento, e muitas pessoas estão tentando entender
por que algo assim aconteceria. Quero dizer, você olha para esse vídeo do casamento. Era um casal amado por tantas pessoas. Este é um dentista em Spencer, Tepe, que aparentemente era muito querido em seu local de trabalho. Tanto que o fato de ele não aparecer no trabalho gerou tanta preocupação entre os colegas, porque, como o chefe dele diz, ele ama o consultório. Agora, há uma pista em um relatório do despachante da polícia sobre a qual quero falar antes de te contar isso. E enquanto tentamos juntar as peças para responder à pergunta: quem mataria um casal que parecia ser amado por tantas pessoas? Quero te mostrar porque um familiar postou no Facebook: meu irmão e minha irmã eram os melhores dos melhores. Simplesmente não consigo acreditar que alguém faria isso. Amo vocês, Spence e Mo. No Athens Dental Depot, onde Spencer Tepe trabalhava como dentista, eles postaram isso no Facebook. Abre aspas, com pesar, comunicamos o falecimento repentino do nosso colega e amigo, Dr. Spencer Tepe, e de sua esposa, Monique. Ele fará muita falta para a nossa equipe e para os muitos pacientes de quem cuidou ao longo dos anos. Nossos pensamentos e sinceros sentimentos estão com as famílias e entes queridos neste momento difícil. Pedimos sua contínua paciência, apoio e respeito à privacidade, enquanto nossa equipe lamenta essas perdas terríveis. Agora, vamos comentar sobre a possível pista divulgada pelo jornal Columbus Dispatch, e diz que há uma menção a uma 41A, que é o código policial para um relatório de roubo, que estava em um relatório do despachante daquela noite, relacionado ao endereço onde os Tepes foram encontrados mortos. O jornal afirma que até agora não obteve novas informações da polícia sobre essa possível pista, mas os vizinhos desta parte de Columbus dizem que não é uma área que normalmente registra muitos crimes. E mesmo aqueles que não tinham relacionamento com os Tepes dizem que eles pareciam uma família muito normal. Agora, algumas outras pistas potenciais para as autoridades. No vídeo da casa, é possível ver uma campainha Ring na porta. Você precisa se perguntar o que a polícia obteve disso. O Columbus Dispatch também relata que há uma câmera policial em um poste de utilidade pública, a algumas centenas de metros da casa dos Tepe, na esquina da 4ª com a Avenida Leste 8 em Columbus. A casa dos Tepe ficava na 4ª rua. Agora, o jornal diz que a polícia ainda não informou se essa câmera de vigilância registrou alguma coisa ou se estava funcionando no dia em que os Tepe foram mortos. Participe agora da conversa sobre o caso em Ohio com o ex-detetive do Departamento de Polícia de Nova York, Tomé Smith. Ótimo ter você no Law and Crime. Muitas perguntas ainda sem resposta. Como detetive, quais são algumas das coisas que mais chamam sua atenção agora, sabendo que ainda há muito que não sabemos? Sim, este é um caso triste, Chris, e você está certo, esses casos são de partir o coração. Ao pensarmos como os detetives do caso, a ausência de sinais de arrombamento é relevante. Nenhuma arma do crime foi achada, indicando que quem fez isso provavelmente a levou. A diferença nos disparos entre as vítimas também é interessante. Vários tiros no homem e, segundo relatos, apenas um na mulher. Sabe, isso também pode significar alguma coisa. Uma eliminação mais agressiva, se é que podemos chamar assim, do marido do que da esposa, pode ser algo a se investigar também. A parte de não haver arrombamento, porque normalmente, quando vemos isso, pelo menos pelas histórias que já cobri, sinto que é assim. Ah, foi alguém que conhecia eles. Ainda não sabemos nada da polícia, mas quando não há arrombamento, o que isso indica? Geralmente você pode fazer uma certa suposição, que nunca é o ideal na aplicação da lei, de que elas são conhecidas pelas pessoas, mas é aí que você entra no cerne dessa investigação. Ao se deparar com uma situação dessas, Chris, em que não há uma pista viável no momento, você realmente precisa fazer uma investigação profunda sobre as duas vítimas e onde elas estavam, o que elas fizeram na última semana ou duas. Além disso, como sempre discutimos, analisar o histórico nas redes sociais delas, quem são seus amigos, com quem elas estão conversando, quais discussões elas tiveram com pessoas dentro dos seus círculos. Qualquer coisa sobre relacionamentos passados, obviamente, vai ser algo analisado nesse caso. Então, há uma série de pistas e caminhos que serão seguidos nessa investigação
nos próximos dias e semanas. Houve um relato do Columbus Dispatch de que algum tipo de código policial foi usado na chamada, indicando que se tratava de um roubo. Eu não faço ideia se isso foi apenas um despachante anotando algo ou o quê, sabe? Se eles realmente estão investigando isso. Mas quando há roubos, invasões domiciliares, você sabe disso. Sem sinal de arrombamento, parte disso. Quero dizer, quais seriam algumas das pistas que você veria se fosse algo como um roubo? Bem, o quê? Como estava o apartamento? Sim, há 2 corpos mortos. Entendi, mas você precisa examinar melhor o apartamento. E se algo foi revirado ou destruído? Um cofre foi aberto? Havia alguma área onde coisas estavam escondidas, coisas abertas assim? Eles precisam verificar as contas bancárias deles e ver se houve algum saque durante o período desses assassinatos. Então, sabe, tudo isso faz parte de toda essa investigação. Sabe, você nunca quer tirar uma conclusão precipitada ou fazer suposições quando há um assassinato assim, tudo está sendo considerado, sabe, um roubo, uma retaliação vingativa por alguma coisa. Tudo isso vai ser analisado. Todo detetive entende que você não quer ficar preso em um canto de pensamento limitado. Acho que isso aconteceu, mas o oposto também poderia ter ocorrido. Manter a mente aberta em uma investigação como essa será muito importante. Pela ligação para o 911, sabemos que Spencer, o dentista, foi achado no quarto. Não está claro. Monique, a esposa dele, onde ela foi encontrada? Quero dizer, você sabe, não dá para assumir, né? Será que foi um caso em que eles simplesmente não conseguiram ver um segundo corpo? Eles descobrem isso ao entrar na casa. Mas pelo menos um estar no quarto? O que isso indica para você? Só enquanto você reúne essas peças. Eu chegaria à conclusão de que quem fez isso os surpreendeu e talvez entrou na casa sem que eles soubessem. O que, de novo, é uma parte disso que precisa ser investigada. Sabe, se algo tivesse acontecido na porta da frente, bem na entrada, você presumiria que houve algum tipo de confronto ali. Mas o fato de eles estarem na cama é uma pista importante, na minha opinião, e eles estavam relaxados. Eles estavam no quarto deles, sabe, e não estavam realmente pensando que havia alguém na casa, algo assim. Então, a posição dos corpos deles vai ser muito importante quando se trata disso. E como sempre, Chris, como já dissemos tantas vezes no seu programa e em outros, a polícia não vai revelar tudo. Sabe, tem certas coisas que eles vão segurar por causa de fatos importantes, que talvez só eles saibam ou só o assassino saberia. E não vão divulgar isso ao público agora. Em alguns dias vamos nos deparar com isso também. Porque para mim, e para quem não tem treinamento, para a mente não treinada quando se trata dessas coisas. Mas é aí que você percebe que não há sinal de arrombamento. O que, tipo, você pensaria que talvez alguém bateu na porta e aí você conhece a pessoa. Então ela entra na casa. Ao mesmo tempo, se ele está no quarto, parece que aconteceu enquanto dormia. Mas não sabemos. Só sabemos disso. A pessoa disse ao 190 que falou com ele pela última vez no dia anterior. E as ligações ao 190 ocorreram nesse dia. Quando ele falta ao trabalho por volta das 9 da manhã, eu penso, o que você acha? Como você entende isso no quarto, onde ele poderia dormir, se não há sinal de entrada forçada? Quero dizer, além disso, talvez eles simplesmente não trancam a porta à noite, o que eu sinto que muita gente não faz. Pode muito bem ser tão simples assim. E parte disso vai ser feita com as autópsias e também restringindo o horário da morte. Isso também vai ter um papel nisso. Isso aconteceu no meio da noite? Isso aconteceu logo de manhã? Então tudo isso também vai acontecer. Além disso, você sabe, 2 crianças ilesas que também estavam na casa. Isso pode ter papel importante nisso. Por menores que sejam, e como você sabe, por mais inocentes que sejam, essas crianças podem fornecer grandes pistas sobre o que aconteceu lá. Qualquer grito, qualquer berro, qualquer coisa desse tipo. Então, mesmo sendo tão jovens, eles podem fornecer informações realmente importantes sobre isso. Considerando só as informações divulgadas pela polícia até agora, isso ocorreu há poucos dias, em 30 de dezembro. Mas você sabe, se realmente há um assassino à solta, alguém que entra nessa casa, mata 2 pessoas e depois foge. Em alguns casos, é algo grande e realmente é uma grande história em Columbus. Mas você vê,
policiais na rua e a comunidade está preocupada, como se não houvesse muitos casos, parecendo algo direcionado. A investigação, neste momento, se é realmente isso que está acontecendo, quero dizer, isso te diz algo sobre o quanto eles já avançaram no caso? Como você lida com informações públicas? Parte disso. Muitos em Columbus devem querer mais informações, especialmente moradores desse bairro, pois alguém simplesmente entrou em uma casa e fez isso. Sim, absolutamente, isso vai acontecer. Esse é um grande sinal de como a polícia está lidando com isso. Se eles realmente estiverem focados em uma informação, talvez já tenham recebido uma dica. Eles podem ter alguma informação, talvez DNA, algo nesse sentido, que eles simplesmente ainda não vão divulgar. Isso vai ser muito interessante para esse caso. Outra coisa é, se você olhar os vídeos que foram feitos pelas notícias locais, eles têm uma câmera Ring na porta, então será que eles conseguem acessar isso além de todas as outras câmeras naquela área? Você sabe disso tão bem quanto eu. Chris, hoje a tecnologia é fundamental na aplicação da lei e solução de crimes. Você sabe onde isso ocorre. Então você tem um ponto de partida para qualquer informação em vídeo e inteligência em vídeo que queira coletar. E então você vai expandir a partir daí. Indo em todas as direções a partir daquela casa, você pode ver se há alguma semelhança com outras coisas nas ruas ao redor. Sim, e muita gente, acho que muita gente, quero dizer, eu mesmo, quando assisto essa história, eles parecem duas pessoas muito legais. Sabe, ele é esse dentista que todo mundo adora. E você sabe, o medo de muita gente é justamente esse. De repente aparece um invasor aleatório numa noite e te mata enquanto você dorme. Mas quão comum é, nesses casos, alguém aparecer aleatoriamente, entrar em uma casa e fazer isso. Olha, a gente pode olhar para a história dos crimes em série e sim, isso acontece. Você sabe, os famosos e infames assassinos em série, você conhece a história deste país. Cometem e praticam atos de violência, sim, mas não é comum. Não é a maioria, sabe? Então ainda estamos falando de um crime direcionado. Acho que nesses dois indivíduos que acredito que vai ser mais o foco que a polícia vai seguir do que um ato aleatório. Quando se trata das duas crianças, acredita-se que sejam bebês, e isso é só uma parte horrível dessa história. Até ouvindo a ligação para o 190, só penso na preocupação com as duas crianças na casa, sem saber se viram algo ou estavam dormindo. O que isso te diz sobre quem fez isso? Que essas duas crianças não foram feridas, e talvez eles não... talvez as crianças estivessem nos quartos e quem fez isso não soubesse que estavam lá, mas se sabiam e não machucaram elas, mas ainda assim mataram duas pessoas. O que isso diz sobre eles? Isso reforça o que falei antes sobre violência direcionada. Sabe, eles estavam lá especificamente por causa de ambos ou de um deles, e aí o outro estava lá também. Então, não querendo ser frio, mas por que não, sabe? Você começa a pensar dessa forma sobre uma possível testemunha. Vou considerar até a possibilidade de talvez não saberem que as crianças estavam lá, sabe? Para não machucá-las. Graças a Deus foi isso que aconteceu. Não, com certeza, muito mesmo, sabe? E nesse caso também, sabe? Eu acho que, originalmente, quando saiu a manchete, você poderia pensar, talvez assassinato seguido de suicídio, porque infelizmente esse é o tipo de coisa que a gente vê. Eles não têm a arma do crime. E segundo a polícia, havia múltiplos ferimentos de bala. Quais são algumas dessas coisas? Logo ao entrar numa casa assim, você vê a terrível descoberta e as evidências que coleta. Isso vai ser fundamental, porque obviamente tem a parte do relacionamento nisso. Tem dados do celular, talvez saibam quem eram os pacientes dele no consultório. Não sei se houve algum desentendimento lá. Mas em termos de, os dados forenses que você precisa coletar, quais são algumas das coisas importantes que você tem que pegar dentro daquela casa? Sim, tem muita coisa que vai ser coletada dentro daquela casa. E a parte boa disso, sob o ponto de vista investigativo, é uma cena de crime interna. Basicamente, para preservá-la, basta fechar a porta da frente, o que é bom para os investigadores, porque tudo está lá, não está molhando, não está na neve, não está sendo levado pelo vento, está tudo dentro de uma casa. Assim, coletar essas informações e evidências será bem mais fácil do que se estivesse fora. Então você vai procurar qualquer evidência de DNA, qualquer impressão digital, qualquer pegada, qualquer coisa que possa levar a alguma pista, um pedaço de roupa rasgado,
qualquer coisa relacionada à coleta de evidências vai ser levada em consideração. Eles vão levar o tempo necessário, vasculhar toda a casa, dividir em quadrantes, entre outros procedimentos. Eles fazem isso. Quando se trata de coleta de evidências dentro de uma cena de crime, Como são as conversas com? Porque era claramente um casal, só pelo trabalho dele, ligando várias vezes e pedindo: por favor, mandem alguém para esta casa. Ele era muito querido, assim como o casal pela família e amigos. Muitas pessoas os conheciam e interagiam diariamente. Como você escolhe com quem conversar, tentando entender quem eles eram e possíveis suspeitos? sim, se fosse eu, começaria pelo círculo mais próximo. Os amigos mais íntimos com quem conviviam sempre, saíam, visitavam e mais confiavam. Todo mundo tem um melhor amigo ou um grupo de amigos próximos. É aí que você começaria a ver se tinha algo estranho acontecendo nos relacionamentos deles. Alguém entrou em contato com algum deles? Algum problema de perseguição? Algo relacionado a relacionamentos anteriores que estavam acontecendo? Sabe, eu garanto que essas conversas, se fosse uma preocupação de alguma dessas vítimas, elas iam falar disso com um amigo ou parente. E é aí que você começa. E então você começa a expandir dos amigos próximos para, sabe, colegas de trabalho, conhecidos, e aí você vai ampliando a partir daí. Mas eu definitivamente começaria nesse círculo mais íntimo de amigos e família. Eu não sou. Isso é meio que uma pergunta aleatória. Eu mesmo não sou dono de arma, mas se você não tem uma arma do crime, mas digamos, sabe, sempre, no filme, tem tipo as cápsulas no chão, tipo, que tipo de. Acho que de uma arma. Se você não tem a arma em si, tipo, que evidências? Tipo, talvez uma cápsula, resíduo de pólvora. O que pode estar na cena? Isso talvez possa ajudar a te direcionar para encontrar essa arma, ou pelo menos saber o tipo de arma que foi usada. Bem, a coleta dos cartuchos, se eles estavam no chão, se foram deixados na cena, você vai pegá-los porque pode haver evidências de DNA neles. Porque para carregar essa arma, você está pressionando o estojo do cartucho para colocá-lo na câmara ou no carregador. Assim, é possível encontrar evidências de DNA, como impressões digitais, nesses estojos de cartucho. A outra parte são os projéteis em si. Durante a autópsia, os projéteis vão ser removidos das vítimas, ou se estiverem em uma parede ou qualquer outra coisa. Para obter as marcas de rotação e identificação precisas desses projéteis, para então identificar com mais precisão a arma exata que foi usada. Sim, é um caso muito triste e traumático. Penso nessas crianças e é realmente um mistério em Columbus, Ohio. O detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, Tom Smith. É sempre um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Chris. Feliz ano novo para você também. Seguiremos acompanhando de perto essa história. Isso é tudo do caso apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no canal, no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.